É com muita alegria que a gente tem a oportunidade de vir a essa casa, reencontrando velhos amigos, não é isso? Quero agradecer naturalmente pela oportunidade. Sou muito grato à direção da Seara Espírita por esse presente, por essa grande oportunidade que me dão. Sou muito grato aos nossos amigos aqui de Fronten, que vêm estar conosco, participar dessa partilha, não é isso? Deixando o conforto dos nossos lares, para que a gente possa estar aqui reunidos em comunhão. Somos muito gratos aos nossos amigos espirituais, que misericordiosamente sempre nos auxiliam, sempre nos amparam e nos protegem. E somos gratos a Jesus, aquele que é a luz do mundo para todos nós. Nós não conseguimos conceber a mensagem espírita distante da mensagem dos evangelhos. Ora, se os espíritos hão de nos ensinar que a proposta do espiritismo é volvermos às origens do cristianismo, volvermos à mensagem original, é natural que Jesus ele seja para nós, principalmente os seus evangelhos, sejam nossa referência, não é isso? Os seus evangelhos nada mais são do que o registro biográfico de Jesus entre nós. O tema que nos foi proposto é mãos à obra. É um texto de Emmanuel. A expressão mãos à obra, ela quer dizer algo como iniciar um trabalho. Quando nós utilizamos a expressão mãos à obra, essa expressão está indicando que nós vamos iniciar uma tarefa, não é isso? Nós vamos, com algum esmero, iniciar... Oi, como vai? Nós vamos iniciar uma tarefa nova, vamos pôr em prática algo que nós planejávamos. E chegando aqui, olhei para esse quadro e vi uma coisa muito legal. Nossos sonhos para o ano de 2026. Hoje é o dia 13 de janeiro. Há cerca de 14 dias atrás, nós, acredito que a maioria de nós, estávamos fazendo as chamadas resoluções de ano novo. Não fazemos isso? As pessoas fazem coisas assim do tipo, não, nesse ano eu vou fazer uma dieta, nesse ano eu vou entrar para uma academia, opção saúde, né? Esse ano eu vou fazer aquele cursinho que eu prometo fazer e nunca arrumo tempo. São as chamadas resoluções de ano novo. Todo mundo faz isso. Eu vi aqui até algumas curiosidades, trocar de carro, por exemplo, é justo. As pessoas então têm as suas resoluções de ano novo. Todos nós, acredito que a maioria pelo menos, fazemos isso, porque é importante, inclusive, que seja feito. Algumas pessoas muito pessimistas vão dizer assim, isso é bobagem, isso nada mais é do que um aspecto cultural da nossa cultura aqui no Ocidente, porque na realidade os dias se sucedem normalmente, não existe nada de novo. O dia 1º de janeiro ele vai se iniciar exatamente como aconteceu no 31 de dezembro. Mas isso é uma forma muito pessimista de olhar a vida. Nós temos sim que ter pontos de partida, mesmo que eles sejam criações nossas. Os ciclos são importantes. Não só no aspecto do cultural, na administração de nossas vidas, mas tudo à nossa volta obedece ciclos. O nosso organismo obedece ciclos. O nosso organismo obedece ciclos chamados de ciclos circadianos, ou ciclos nictemerais. Nós temos hora para dormir, hora para comer, hora para tudo. O nosso organismo funciona com ciclos. Tudo à nossa volta obedece ciclos. Então, os ciclos fazem parte dessa natureza, não é isso? Imagina se nós não separássemos o tempo em dias, semanas e meses. Se fosse tudo um contínuo, não houvessem separações ou novos ciclos. Você enlouqueceria. Você enlouqueceria. Então, os ciclos são importantes. Essa ideia de que começar com o pé direito ou esquerdo, tanto faz. Gente, é importante. Os ciclos são importantes. Nós temos a necessidade dos ciclos. Nos ciclos, nós temos, então, pontos de partida. As reencarnações são ciclos. Nós vamos começar um novo ciclo. Nós vamos ter um novo ponto de partida, não é isso? Então, nós fazemos as nossas propostas para o ano que vai se iniciar. Boa noite, como vão? Nós fazemos, então, as resoluções de ano novo. Vou fazer uma dieta, vou me relacionar melhor com aquele colega de trabalho com quem eu tenho alguma dificuldade, vou entrar para uma academia, vou fazer aquele cursinho que eu estou devendo, vou terminar aquele artigo, e assim nós vamos nas nossas resoluções de ano novo. Repararam que a gente sempre faz uma projeção no aspecto social. É o carro, é a academia, é a dieta, é o curso que a gente está há muito tempo empurrando com a barriga. Algumas pessoas até
procrastinadoras dirão assim: não, agora está tarde, já é dia 13, agora só para 2027. Tem gente que já pensa assim, né? Mas a verdade é que, e se nós olhássemos para as resoluções de Ano Novo de uma forma diferente? E a proposta do estudo, a proposta desse capítulo do Emmanuel é exatamente isso. Quando nós vamos no Evangelho de Lucas, capítulo 17, tem uma curiosidade lá. Os fariseus chegam para Jesus perguntando para ele sobre quando virá o reino dos céus. Porque Jesus dizia que o reino dos céus viria até nós. Não é isso? Ele viria. O que é a vinda do reino dos céus? Um reino de justiça, de fraternidade, é o que nós imaginamos. Então os fariseus foram até Jesus e perguntaram: mas mestre, quando? Quando que isso vai acontecer? Em que momento chegará para nós aqui esse reino dos céus? E a resposta de Jesus é uma resposta no mínimo curiosa. Ele teria dito algo mais ou menos assim: alguns dirão que é lá o reino dos céus, outros dirão que é acolá, mas não, cuidado com isso, porque o reino dos céus não virá com aparências exteriores, porque em verdade eu te digo, o reino dos céus está dentro de vós. Repararam? É uma busca para dentro. As pessoas saem por aí buscando o reino dos céus para lá, acolá, fazendo aquilo outro, mas é uma busca para dentro. O que se busca para dentro? A gente busca o esôfago? O que é uma busca para dentro? Endoscopia? Radiografia? Tomografia? A busca para dentro é o exercício do autoconhecimento. Quando a gente fala que a gente precisa se melhorar, a pergunta que a gente deve se fazer é: melhorar o que exatamente? O que a gente precisa melhorar? A gente tem essa resposta na ponta da língua? Não. Sabe por que a gente não tem? Porque a gente não se conhece. Eu podia aqui falar, por exemplo, sobre o Livro dos Espíritos, questão 919, que fala sobre exatamente a necessidade do autoconhecimento, num texto maravilhoso de um filósofo chamado Santo Agostinho. Mas, quando nós falamos sobre conhecer-se, eu garanto que boa parte de nós, quiçá nós todos, não nos conhecemos. Eu, Guilherme, tenho dificuldade de conhecer quem eu sou. Sabe por quê? Porque tem uma parte nossa que não se manifesta com facilidade. Tem uma parte nossa que só se manifesta quando você é contrariado. Tem uma parte nossa que só se manifesta quando você passa por determinadas provações. Porque, Indianara, de barriguinha cheia, descansadinho, cheio de saúde, todo mundo está de bem, não é verdade? Agora experimenta ser contrariado. Experimenta você se sentir injustiçado. Vem algo que dorme dentro de nós. Vamos falar de mitos platônicos. Eu gosto muito do platonismo. Não à toa se considera ele um dos pais da filosofia. Platão, então, ele pega a figura de Sócrates e, através de diálogos, ele ensina, sempre criando pequenas histórias chamadas de parábolas ou mitos. Tem um mito platônico chamado o mito da biga, ou mito do cocheiro. Olha o que Platão escreve. Segundo Platão, ele coloca isso na boca de Sócrates. Sócrates dizia que a felicidade ela está lá no céu com os deuses. Os deuses vivem numa região do céu, onde lá existe justiça e felicidade. E o objetivo de nós todos, Sócrates dizendo, tá, gente? O objetivo de nós todos é buscarmos a felicidade. Não é isso? E para nós alcançarmos a felicidade, todos nós temos uma biga, um carro antigo puxado por cavalos. Nós temos uma biga e 2 cavalos alados. Olha que moleza. Eu não tenho que voar, eu não tenho que ir ao céu encontrar a felicidade, então para isso eu tenho 2 cavalos. Só que um cavalo é lindo. Olha como é que Platão descreve. Um é pescoçudo, sim, eu juro, descreve dessa forma. Um é pescoçudo, tem o pelo sedoso, é bonito, educado. Esse está te puxando para cima. Mas nós também temos um outro cavalo, que pescocinho curto, tadinho, feioso, indisciplinado. Procrastinador. Está sempre querendo parar para comer capim. Todos nós temos esses 2 cavalos. A biga, segundo Platão, seria o nosso corpo. O cocheiro que conduz a biga seria a nossa mente.
E esses dois cavalos seriam personalidades, nosso psiquismo. Nós temos um cavalo que nos puxa para cima e um outro cavalo que está pensando em dormir, que está pensando no repasto, que está pensando em tudo. Então, o grande desafio, segundo Platão, seria buscarmos a felicidade, estarmos com os deuses, controlando esses dois cavalos, o indisciplinado e o que é tudo de bom. Existe um outro mito, que eu não sei a autoria, que é semelhante a esse, mas é mais didático ainda. Ele fala de dois lobos que todos nós temos dentro de nós. Conhecemos essa, porque essa circula na internet. Esse mito fala que todos nós temos dois lobos dentro de nós. Um é o lobo do bem, da fraternidade, da compreensão, da paz, da harmonia. E o outro não, o outro é danado, é vingativo, traiçoeiro, rancoroso. Todos nós temos esses dois lobos. E alguém teria perguntado, mas quem vence? Na luta entre esses dois lobos dentro de nós, quem vence? E a resposta é extremamente profunda. Vence aquele que você alimenta. É sempre escolha nossa. Somos sempre nós, de alguma forma. Todos nós temos dentro, virtudes também, naturalmente, inúmeras, mas todos nós temos dificuldades morais, más inclinações, vícios. Ah, não, Guilherme, vícios? Sim, vícios. Porque conforme Emmanuel nos ensina, aquilo que nós sabemos que é errado e nós insistimos em fazer pode ser considerado um vício. Nós temos inúmeros vícios, nossos comportamentos denunciam vícios. Então, quando nós falamos da tarefa do autoconhecimento, a grande dificuldade é essa. Existe algo dentro de nós que só se manifesta em alguns momentos, que nós tendemos a desconhecê-lo. Nós tendemos, inclusive, a ocultá-lo até mesmo de nós mesmos. Sabe por quê? Admitir é muito difícil. E como está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos extremamente indulgentes com as nossas faltas. Mas não somos com a dos outros, claro. Por exemplo, o Wagner ali. Pilantra, Wagner, está ali. Se ele pisa na bola comigo, safado, não vou perdoá-lo. Eu não consigo ser indulgente com as falhas dos outros. Não quero saber a desculpa que ele vai me dar. Se ele errou comigo, safado. Engraçado que eu não observo as minhas dificuldades, porque o nome desse fenômeno é autoindulgência. Nós botamos uma lente cor-de-rosa que não permite que nós enxerguemos os nossos próprios defeitos. Porque para os nossos defeitos a gente tem desculpas na ponta da língua. A gente já falou sobre isso, a gente sempre repete isso, não é verdade? Por exemplo, pisei na bola com o Wagner. Safado, pilantra, pisei na bola com ele. Ele mereceu. Ele mereceu? É isso que eu tenho para falar? Ele mereceu. Ou então, eu não estava num bom dia. Isso justifica eu tratar outra pessoa mal porque eu não estava num bom dia? Percebemos? São desculpas. A gente sempre tem milhões de desculpas para as nossas dificuldades. Eu não tenho o direito de magoá-lo. Acontece que, para mim, eu não magoei. Porque, primeiro, ele mereceu. Segundo, a culpa foi do dia. Nem foi tanto assim. Ele está de frescura. Perceberam? A gente tem uma série de desculpas para que nós não enxerguemos as nossas próprias dificuldades. A culpa é sempre do outro. A culpa é da Indianara. A culpa é de todo mundo. Menos minha, claro, porque eu sou muito legal. A gente sempre se acha muito mais legal do que a gente é de verdade. E é meio triste dizer isso. Mas a gente não é tão legal quanto a gente se imagina. O universo não conspira contra a gente, como a gente imagina muitas vezes. Não, gente. Nós temos que entender que não existe sorte ou conspiração do universo ou Mercúrio retrógrado. São pensamentos infantis, pelo amor de Deus. A mensagem espírita é clara. Existe semeadura e colheita, onde nós invariavelmente recebemos aquilo que nós oferecemos. Nós recebemos de volta aquilo que nós oferecemos. Por exemplo, eu, Guilherme, eu vibro no rancor, eu vibro no ciúme, eu vibro na inveja. E nós sabemos que as energias que nós emanamos, os nossos sentimentos emanam energia, conforme nos ensina André Luiz. Todos nós, olha a frase que André Luiz utiliza, todos nós somos uma usina geradora de energia. A gente está produzindo energias. Então, de acordo com os sentimentos que eu vibro, eu irradio à minha volta uma energia. Já se aproximaram de pessoas que você fala, caramba, é tão bom estar na presença de fulano? São as energias que aquela pessoa vibra. E o contrário também. Tem gente que você chega perto e daqui a pouco você está bocejando, você está incomodado, você está doido para a pessoa ir embora. Não acontece isso?
Todos nós produzimos energia, porque os nossos sentimentos, o nosso pensamento, como vai, tudo bem? Os nossos sentimentos, eles produzem isso verdadeiramente à nossa volta. Acontece que lá no espaço não existe um depósito de energia negativa do Guilherme. Não existe. Toda energia que eu emano me pertence. Eu vibro essas energias do rancor, da mágoa, do ciúme, da inveja e tantas outras que eu vibro ainda. Elas vão para onde? Parte fica comigo, foi eu que criei, claro. Elas vão para onde, gente? Para onde vão essas energias? Não são minhas? Não existe no espaço um depósito de energia negativa do Guilherme, não existe. Então essas energias que eu emano para o espaço, elas voltam. Elas vão me assaltar em algum momento. E sabe o que eu vou dizer? Caramba, tô numa maré de azar. Gente, para com isso. Azar e sorte não existe. É um pensamento infantil nosso. Não existe, pelo amor de Deus. O que existe é colheita. O que existe é a reação da nossa ação. É uma lei natural, inclusive justa. Imagina se as pessoas pudessem, direcionar suas vidas baseado em sorte ou azar. Ou seja, a pessoa vence por sorte? É isso? Claro que não, pelo amor de Deus. É um pensamento infantil nosso. Mas aí nós temos um segundo mito platônico. Esse mito é muito legal. Esse mito está na República, no livro 2 da República. Esse mito é tão legal que ele foi utilizado para fazer a saga Senhor dos Anéis. Quem conhece? Todo mundo conhece, né? Do Tolkien. Ele se inspira nesse mito platônico. Esse mito platônico se chama mito do Anel de Giges. Giges era um homem, ele era um pastor. Ele pastoreava ovelhas e pastoreava a serviço do rei. Acontece que, enquanto ele estava pastoreando sozinho, pastoreando as ovelhas, houve um grande terremoto. Abriu-se uma fenda no chão. Ele ficou olhando aquilo assim, sozinho, todos saíram correndo, e ele ficou olhando aquilo sozinho, e ele teve uma curiosidade. Ele resolveu descer na fenda que se abriu. Quando ele desce, ele observa uma caverna que estava oculta, que foi revelada pelo terremoto. Quando ele entra nessa caverna, ele encontra um imenso cavalo de bronze. Quando ele se aproxima do cavalo, ele percebe que o cavalo é oco. Abrindo o cavalo, ele encontra um cadáver. Em nível de curiosidade, era uma forma de tortura da época. Prendia-se a pessoa dentro de um cavalo de metal e ateava-se fogo. A pessoa ia sendo... Ele encontra uma pessoa lá dentro morta. Só que essa pessoa tinha um anel no dedo. Ele puxou o anel e achou o anel tão lindo que ele guardou na túnica. Esse anel tem que ser meu. Em casa, ele foi e botou o anel no dedo. E ele foi para uma reunião dos pastores. Os pastores tinham que se reunir para prestar contas ao rei. Nessa reunião, ele estava lá entediado. Ele sentiu a curiosidade de ficar mexendo no anel e ele mexeu o anel. Ele ficou invisível. Falou, epa! Mexeu de novo, voltou a ficar visível. Ele falou, caramba, ele começou a fazer brincadeiras. Ele foi no comércio, ficava invisível, roubava uma fruta. Ele que era um cidadão de bem. As pessoas usam essa expressão cidadão de bem, me dá muito medo. Ele que era um cidadão de bem, uma pessoa laboriosa, um chefe de família. De repente, ele começou a violentar mulheres. A certeza de estando invisível não haveria impunidade, ele começou a cometer crimes. A impunidade, a sensação de que ele não seria punido, que ele não seria punido nem socialmente, porque ninguém o via, fez com que ele cometesse cada vez mais crimes. O final do mito, que é um mito muito longo, ele se torna rei. Ele se torna rei através do que ele ouvia, através do que ele via, através de chantagens. Ele se torna rei. É o mito do Anel de Giges. Será que o nosso comportamento seria o mesmo se nós tivéssemos a certeza também da impunidade? Que não tem ninguém vendo? Será que nós, na nossa vida pessoal e particular, nós somos os mesmos que nós nos mostramos na vida pública? Será que se você tiver certeza que ninguém vai saber que foi você que fez aquilo, você não faria? Nós conseguimos verdadeiramente ser os mesmos em todos os ambientes que nós estamos? Porque todos nós vivemos policiados o tempo todo. Nós temos muito medo da crítica social, então nós nos comportamos. Nós temos medo, naturalmente, vivemos em sociedade, então nós temos medo da opinião que os outros terão a meu respeito, então eu me oculto. Mas o que mora aqui dentro? Será que nós nos conhecemos? A grande pergunta é essa. O exercício do autoconhecimento é o grande desafio.
Siddhartha Gautama, esse hindu maravilhoso que era um príncipe, no dos seus sutras, tem um texto dele, os textos são chamados de sutras, em que ele diz que as nossas órbitas oculares, elas vieram com um defeito. Não é bem essa palavra que ele usa, não. As nossas órbitas oculares, elas vêm com defeito, porque a gente só enxerga para fora. Elas seriam muito mais úteis se nós conseguíssemos virá-las para dentro de nós mesmos, para que você pudesse se conhecer. Porque se conhecer é muito mais importante do que a gente imagina, porque a gente realmente se acha muito mais legal do que a gente pensa. A gente sempre se acha a última Coca-Cola gelada do deserto. A gente se acha muito especial. Então, quando a gente faz resoluções de ano novo, a gente tem que pedir outras coisas. Por exemplo, eu quero ser menos linguarudo em 2026. Eu tenho que ser menos ciumento. Eu vou me controlar mais. Eu tenho que ser mais altruísta. Eu tenho que ser menos invejoso. São essas as resoluções mais importantes. São essas. Mas o problema é que olhar para si mesmo e reconhecer as falhas que nós temos, nós não admitimos. Sabe quem é que nos conhece? Sabe quem é que te conhece de verdade? A ponto de te incomodar? Quem dorme do teu lado. Esse te conhece. Porque ele acorda com você quando você está feliz, quando você está triste, quando você está doente, quando você está de mau humor, quando você está sem dinheiro, quando você está com dinheiro sobrando. Ele conhece você todos os dias. Então, você quer saber quem é o Guilherme? Não pergunta para mim, que eu vou falar que eu sou muito legal. Lógico que eu vou falar, eu sou muito legal, você nem imagina quando eu sou legal. Quer saber quem eu sou de fato? Pergunta para minha filha. Há 25 anos ela acorda, me vê de manhã, 25 anos. Então ela já me viu com todo o humor que vocês possam imaginar. Ela me conhece. Não pergunta para mim, não. Você quer conhecer uma pessoa? Não adianta você ouvir o que a pessoa fala. Porque, como diz a expressão popular, até papagaio fala. Gente, escrever e falar é muito fácil. Se você quer conhecer uma pessoa, analisa as suas atitudes, o seu comportamento. A pessoa se revela, não é no que ela fala, pelo amor de Deus, não é no que ela escreve, mas pelas suas atitudes. Porque a pessoa não tem como esconder isso, não é verdade? Ou não por muito tempo. Porque as máscaras caem. Divaldo Pereira Franco, ele faz uma discussão muito interessante sobre essa questão das máscaras. Porque quando a gente fala em máscara, o sujeito tem as suas máscaras. Você tem as suas máscaras e eu tenho as minhas. A gente tem uma tendência a pensar que nós estamos falando de falsidade. Não. Máscaras não têm a ver com falsidade. Máscaras são da nossa natureza. Todos nós usamos máscaras. Nós usamos isso para nos proteger e para nos preservar, não é isso? As máscaras são naturais. Eu tenho uma máscara que eu uso quando eu estou num ambiente de trabalho, por exemplo. Lá, eu uso a máscara do ser profissional que eu sou. Quando eu estou na casa espírita, eu visto outra máscara. Fica todo mundo com carinha de anjinho aqui. Quando eu estou num churrasco com os amigos, eu já me permito outras coisas. Então, para cada ambiente que a gente vai, a gente veste uma máscara. Segundo, isso não é falsidade, pelo amor de Deus. Tanto não é falsidade que se houver aqui alguém que estude análise, psicanálise, e Jung escreve sobre as máscaras, todos nós usamos máscaras. Uma para cada momento em nossas vidas, não é isso? Mas a felicidade seria, nós encontramos a felicidade quando nós conseguimos ser verdadeiramente iguais em todos os ambientes. Se você consegue ser exatamente o mesmo, o que é praticamente impossível, né, gente? Você teria encontrado a felicidade, você teria encontrado um nirvana, você seria verdadeiramente uma pessoa feliz. As máscaras, elas não são felicidade, não são falsidade. Elas fazem parte da natureza humana, todos nós as vestimos. Quando nós falamos de nós encontrarmos as dificuldades morais que nós temos, as nossas limitações para nós fazermos as resoluções de ano novo, o que eu quero para mim, as missões que eu quero, as tarefas que eu quero, é curioso porque nessa história da gente se achar muito legal, me dá mais 2 minutinhos? Nessa coisa da gente se achar muito legal, da gente achar que é sempre os erros são dos outros, nós somos muito especiais, a última Coca-Cola gelada do deserto. As pessoas, o Chico Xavier, ele, inclusive isso está disponível no YouTube, ele é entrevistado e perguntam para ele, as pessoas iam buscá-lo sistematicamente. Só para você ter uma ideia, no final dos anos 90 eu tive a oportunidade de visitá-lo, fui com um amigo. E nessa ocasião, ele já com quase 90 anos, ele atendeu 3.000 pessoas. As pessoas buscavam ele, lógico, né, gente? Lógico.
Quem é que não queria sentir instantes de paz, pelo amor de Deus, porque estar na presença dele era realmente uma coisa impressionante. E as pessoas gostavam de perguntar, falar com ele, todo mundo queria falar com ele. E a pergunta mais comum que as pessoas faziam por Chico, segundo ele mesmo, as pessoas chegavam para o Chico, com um pouco de infantilidade, claro, e falavam assim: Chico, qual é a minha missão? Pergunta para os espíritos qual é a minha missão. Eu quero saber da minha missão. Nós, na nossa vaidade, a gente se acha tão legal que a gente quer ter uma missão legal, não é isso? E quando você pensa em missões, eu quero uma missão que vai impactar o mundo, eu quero cuidar de crianças órfãs, eu quero cuidar dos idosos, eu quero descobrir a cura para o câncer de próstata, não importa. Você quer ser especial. Então as pessoas chegavam para o Chico e perguntavam: Chico, pergunta para os espíritos qual é a minha missão na Terra, porque eu sinto que eu tenho uma missão, eu sou muito legal. Emmanuel tinha dito para o Chico para ele dar sempre a mesma resposta, porque é sempre verdadeira. Sabe o que o Chico respondia? Quando alguém chegava para o Chico e perguntava: Chico, qual é a minha missão na Terra? A resposta do Chico era: sua família, porque é sempre verdade. É exatamente o que a gente não quer, né? A gente adora ter missão para fora de casa, mas dentro de casa você não quer. Perceberam a nossa vaidade? Não, que isso? Vou com aquela rabugenta? Né? Não, que isso? Minha sogra? Não, que isso? A gente quer sempre para fora, para os outros. Eu quero cuidar de crianças órfãs. Eu quero ir lá ver as pessoas esfaimadas, precisando de pão na Avenida Atlântica, em Copacabana. A gente só quer esse tipo de coisa. Mas aquela tarefa da compreensão, a tarefa da fraternidade, a tarefa da indulgência com os outros, essa você não quer. Aqueles mais próximos, não. Você quer o mais legal. Eu quero aquilo que vai fazer eu parecer um fantástico. Eu quero aquilo que vai ser aplaudido, não é isso? As pessoas, na sua vaidade, se aproximavam do Chico e falavam: Chico, eu quero uma missão, qual é a minha missão? E o Chico dava sempre a mesma resposta, por orientação de Emmanuel. A sua missão, e a de todos nós, é primeiro com a sua família. É tudo que a gente não quer ouvir, né? Tudo que a gente não quer ouvir. Eu queria uma missão muito mais legal. E de preferência na beira da praia, não é isso? Nossa vaidade faz isso. Então, as nossas resoluções de ano novo, aquilo que eu preciso construir, é necessário que, não agora, naturalmente, mas em que algum momento a gente silencie verdadeiramente. E veja aquilo que eu posso mudar. O problema é que nós espíritas, a gente tem a sensação de que a reforma íntima cai do céu. A gente tem a sensação de que basta vir aqui tomar palestra, ouvir palestra, tomar vivificado e tomar paz. É óbvio que tudo isso é bom, mas isso não vai te mudar. Porque nada que vem de fora te muda. Só te muda de dentro para fora. O que vem de fora, passe pra caramba. Aí você vai ali no Preto Velho, a gente vai com a galinha de arruda. Aí você vai ali na outra que tem uns cristalzinhos, ela bota os cristalzinhos na sua testa. E, caramba, eu tô super energizado. Gente, tudo isso é bom, claro. Mas a mudança, isso não te muda. A reforma íntima não cai do céu, não cai no colo. Nós temos que assumir o protagonismo da nossa reforma íntima. Eu tenho que começar a fazer alguma coisa. É que a gente está sempre deixando. E tem espírita tão debochado, mas tão debochado, que tem espírita debochado pra caramba, tem que ver os que eu conheço. Eu. Tem espírita tão debochado que, sendo conhecedor da reencarnação, ele fala assim: na próxima eu resolvo. Que safado! Claro que não é assim. Claro que não é assim, deixa pra próxima. Você está garantindo que tem próxima para você? Você não sabe nem se volta para cá, meu filho. Se acorda agora, a hora é agora. Como ensinava Jesus. Reconcilia com teu adversário enquanto ele está a caminho contigo. Nós temos que agir. E a nossa vaidade, o nosso ego, ele nos convence de que não. Que se eu me obrigar ou me esforçar para fazer alguma coisa, eu não vou estar sendo sincero, então eu não faço. Gente, isso é manifestação do seu ego. Não é que isso seja falta de sinceridade. Isso é um esforço que você está fazendo para se melhorar. Mas aí você inventa logo uma desculpa para não fazer. Não, se eu fizer, não está sendo sincero. Você vai esperar o quê, então? Cair do céu? Se você não der o primeiro passo, a coisa não vai acontecer. Mas quem tem que fazer é você. Não, mas eu estou vindo da casa espírita. Eu tomo passe, tomo água fluidificada, ouço palestra. Próxima terça-feira, ouço passe. Tomo palestra e bebo. A gente fica fazendo isso. Gente, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Tudo isso é muito importante e nos auxilia, claro. Mas isso tem um objetivo. Qual é o objetivo disso? Que eu consiga encontrar em mim as forças para mudar. Para mudar. Sabe aquela pessoa com quem eu tenho dificuldade?
Bota compreensão e carinho nos seus olhos. Sabe aquela língua ferina que você tem? Bota fraternidade nela. Bota compreensão. Bota amor. Vamos semear nossas vidas com amor, com esperança, para que a gente tenha um bom 2026. A gente tem que fazer um 2026 melhor. Porque, ao mesmo tempo que a gente bota um olhar romântico nisso tudo, dos ciclos e tal, só muda se a gente fizer alguma coisa. Não tem como mudar num passe de mágica, não é isso? Algumas pessoas vão dizer assim, não, porque 2026, 6 mais 2 mais 2 dá 10 e 10 é o número muito legal, então o ano vai... Gente, para com isso. O ano vai ser o que você fizer dele. Somos nós, pelo amor de Deus. A gente tem sempre alguém para botar a culpa, né? Não, o orixá que vai reger esse ano é fulano de tal. Ah, então quer dizer que tá bom para você já, então, né? Não precisa fazer mais nada. Por favor, não estou sendo desrespeitoso. Tudo isso é importante, tá? Tudo isso é importante. Só estou dizendo que mais importante que isso é a nossa mudança. A gente tem que ser diferente, pelo amor de Deus. Algumas pessoas vão dizer assim, ah, não, mas o mundo está em transição, não é isso? É outra infantilidade espírita, me desculpem. A gente está sempre falando de transição planetária. Vão reencarnar espíritos mais iluminados. Vão sair daqui os espíritos mais... A gente não fica falando isso? Não fica falando isso? Gente, para de olhar para fora. Enquanto você fica olhando isso, você não faz nada? Não importa quem está vindo ou quem está deixando de vir, as situações do mundo, que está realmente muito complicado. Eu tenho que olhar para dentro de mim. O que eu posso mudar em mim? O que eu posso ser melhor? Onde é que eu posso semear mais fraternidade? A gente está muito preocupado com a nossa volta. Não é para fora, olha Jesus dizendo. Olha Jesus dizendo, ele não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas, capítulo 7, capítulo 17. Mas quando que virá esse reino de Deus, esse reino dos céus, até nós, que você tanto fala, perguntaram os fariseus. Jesus diz, quando o reino dos céus vier, ele não terá aparências exteriores, ou seja, não é nada para fora não, gente. O reino de Deus está dentro de vós. É uma busca para dentro. Se nós queremos um mundo com mais justiça, eu vou ficar esperando os espíritos iluminados reencarnarem entre nós? Não, eu tenho que fazer um mundo mais justo. Eu quero um mundo com mais fraternidade. Eu vou esperar os espíritos iluminados, Joana de Ângeles, Emmanuel reencarnarem. Não tem isso no movimento espírita? Não tem isso? As pessoas que não, vai reencarnar, Francisco de Assis vai reencarnar entre nós. Coitado. Não duvido até, essa galera é muito boa mesmo. Eles são capazes de renunciar a muita coisa e estar entre a gente mesmo. Mas é isso que a gente está sempre projetando nos outros, a mudança? A mudança é sempre compromisso dos outros, pelo amor de Deus. É compromisso nosso. O mundo melhora quando nós mudamos. A gente não tem condições de mudar o mundo inteiro, mas a gente se modificando já é um passo. Até porque é só o que a gente consegue fazer de fato. A gente não consegue mudar ninguém, gente. Não consegue. Mas a gente consegue se modificar. É engraçado, a gente fala brincando sempre, né? Quando a gente vai reencarnar, você lembra quando você estava vindo reencarnar, como é que era? Tava você e o Fred lá de acordo, ó, você vai na frente, eu vou logo atrás. Eu tenho uma memoriazinha da minha, tá? Brincadeira. Eu tenho uma memoriazinha assim da minha família espiritual, assim para mim, Guilherme, e eu lá me aquecendo assim, ó, eu vou conseguir vencer o meu ciúme, eu vou conseguir vencer a minha inveja, todos os meus vícios morais, a minha delinquência, eu vou conseguir vencer. E eu vou me confrontar, vou confrontar-me comigo mesmo, e eu vou reencontrar desafetos do passado para que eu possa me pedir perdão, para que eu possa reconciliar. Então estava lá assim, eu vou. E o pessoal, vai lá, Guilherme, fazendo assim nas minhas costas, para eu ficar relaxado. Aí eu mergulhei naquele túnel, sabe aquele túnel mitológico da reencarnação? A gente tem sempre a ideia de que é um túnel, né? Então é um túnel. Aí eu mergulhei naquele túnel e vim. Só que a reencarnação tem um mecanismo importante demais, chama-se esquecimento do passado. Todos nós passamos por isso quando reencarnamos. A gente traz lembranças. Nós temos amigos espirituais que nos sugerem, mas esquecer nós esquecemos. Esquecemos. A gente até tem sensações e lembranças, vontades e tendências, mas em educação se chama de conhecimento inato. A gente sempre vê nossas vocações e nossas tendências. Acontece que, quando eu chego aqui, a minha vaidade, o meu ego, ele me convence de que eu não vim aqui para me modificar. Ele me convence de que eu vim aqui para mudar os outros. E eu quero mudar os outros usando a minha régua. Eu quero que os outros pensem como eu penso.
Eu quero que as pessoas admitam relacionamentos da forma como eu acho correto. Eu quero que todo mundo viva de acordo com a minha cartilha. Perceberam como é que a gente muda a história toda, estraga tudo? Eu não tenho compromisso de mudar ninguém, pelo amor de Deus, até porque quem sou eu, né? Eu não tenho, mas as pessoas admitem para si, não, eu não admito isso, fulano não pode se relacionar dessa forma. É você que determina a vida do fulano? Quando foi que ele te passou um documento autorizando você a se meter na vida dele? Em que momento ele te pediu ajuda? Perceberam? A gente adora mudar os outros, ou apontar o que os outros fazem de errado nos nossos conceitos. Acontece que os nossos conceitos são nossos, e eu tenho que admitir que o outro pensa diferente. Até porque se você começa a cobrar do outro aquilo que ele não tem para te dar, é descaridade, é o contrário da caridade. Ora, imagina, se eu vou cobrar de quem não tem para me dar. Me dá, eu quero R$1.000 aí. Se você não tiver, você vai fazer como? Tem que me dar assim? Não, mas eu não tenho, e aí? A pessoa, se ela tira um massa de dinheiro dali e me entrega? Fiquei assustado agora. Você exigir que o outro viva de acordo com o que você acha certo. Primeiro, não necessariamente o que você acha certo tem que ser certo para todo mundo. E segundo, se o outro não tiver aquilo para te dar. Perceberam? Cada um tem seu momento. Eu hoje posso ter um estilo de vida que eu não tinha um tempo atrás. Porque a cada novo dia, cada nova semana, cada novo ciclo, nós mudamos. Eu não sou o mesmo Guilherme que estive aqui na última vez que estivemos juntos. Claro que não, gente, porque tudo é dinâmico, não existe nada estático à nossa volta. Até tem situações de pessoas que permanecem muito tempo estáticas. Você visita a pessoa, depois de muito tempo a pessoa está a mesma, você fala, meu Deus, mas não é uma realidade coletiva, não é isso? Todos nós nos modificamos, como diz a canção popular, todos nós somos metamorfoses ambulantes. E nós, inclusive isso é bom que a gente mude de opinião, que a gente mude de lado, que a gente mude de pensamento, porque isso mostra que você está se construindo. Então hoje eu penso de uma forma, amanhã eu penso de outra, e isso é justo. Isso não é uma pessoa errada. Não é não, a pessoa está crescendo. Ah, mas a forma que ela está pensando agora é errada. Dos seus conceitos, calma. Tem gente que está tão adoecido, mas tão adoecido, e quer determinar até quem o outro pode amar. Está muito adoecido. Ah, não, mas aquilo não é amor. Ah, então é você que determina o que é e o que não é. Perceberam? É o adoecimento. A gente não está aqui para mudar ninguém, pelo amor de Deus. Essa noite, dia 13 de janeiro, para o Zagalo é uma data mística. No dia 13 de janeiro, nós vamos fazer uma reflexão, quando a gente estiver sozinho em casa. Deixa ninguém assistir isso, não. Mas quais são as propostas que você tem para você mudar? No sentido dos seus sentimentos, dos seus comportamentos. Sabe aquilo que você faz, você não conta para ninguém? Sabe aquilo? Eu também tenho, eu sei o que você está pensando, eu também tenho as minhas dificuldades. A gente não conta isso para ninguém, não. Ninguém. Aquilo é só nós conosco mesmo. Poxa, vamos avaliar isso no que a gente pode mudar. Vamos dar pequenos passos. O primeiro passo já foi dado, que é querer mudar, não é isso? É um passo, claro que é. Antigamente a gente nem mudar queria. Então já demos o primeiro passo. O segundo passo é descobrir o que precisa ser mudado, né? Fazer essa análise. Vamos escolher alguma coisa. Por exemplo, tem uma pessoa com quem eu sou obrigado a me relacionar. Sim, eu sou obrigado, porque a sociedade, vida em sociedade, tem isso. Tem pessoas com quem você não gosta, mas você é obrigado a se relacionar. Às vezes um colega de trabalho, às vezes um parente mais difícil, às vezes um vizinho que é inconveniente. A gente é obrigado, você não tem como fugir. Não tem. Você não vive dentro de uma bolha? Vamos botar tolerância. Vamos colocar... Eu sei que é difícil, eu percebi, eu senti uma energia aí, eu sei que é difícil. Mas vamos tentar olhar com mais carinho as dificuldades que a pessoa tem, o universo em que a pessoa vive, a educação que ela teve, diferente do nosso, faz ela ter comportamentos que a gente nos fazem mal até às vezes. Mas é necessário, até porque isso nos educa. Você aprender a lição da tolerância, da compreensão, é uma atividade de educação nossa, pelo amor de Deus. Então, que 2026 seja um ano muito feliz para todos nós. Que a paz de Jesus permaneça conosco.